Muito bem, continuando então com os nossos estudos, estamos falando sobre as novidades, não é, do Código de Normas e vamos detalhar um pouco mais acerca do bloqueio de matrículas por falta de averbação de construção. Ou seja, nós tivemos um provimento agora em 2020, o provimento 13 de 2020, que incluiu o artigo 692-A no Código de Normas da Corregedoria Geral de Santa Catarina. E esse dispositivo ele impôs um bloqueio, uma espécie de bloqueio de matrícula, não é? É como se for uma sanção pela não averbação da construção. Tá? O que diz o artigo 692-A? Ele diz que o seguinte, abre aspas, para a averbação da construção civil é necessária a apresentação de habite-se e da certidão de regularidade fiscal para obras ou documento equivalente. Parágrafo 1º. No caso de construção em imóvel localizado na zona rural, é exigida apenas a declaração do proprietário de que naquele foi realizada edificação. Dispositivo interessante. Mas o que nos interessa está no parágrafo 2º, ou seja, a prévia averbação de construção civil é requisito para o registro do negócio jurídico. Tá? O parágrafo 3º complementa, ele diz o seguinte, que ausente o requisito previsto no parágrafo 2º, que não é exatamente essa averbação, ausente o requisito previsto, que é o habite-se, né, para essa averbação, o título poderá ser cindido para que se faça o registro do negócio jurídico com a averbação da necessidade de regularização como condição para atos registrais posteriores. Tá? E como isso funciona na prática? Tá? Vejam, essa redação do artigo 692-A retoma a redação original do Código de Normas, tá? Que vigiu durante pouco tempo, tá? Mas que também previa esse bloqueio. Em função, né, de gestões dos próprios oficiais registradores, né, dos interessados nos registros dos negócios jurídicos, entendeu-se, né, que a criação desse bloqueio de matrícula, tá, por falta de averbação de construção, seria um ônus por demais severo, tá? Ou seja, por conta de uma obrigação acessória, que é a averbação da construção, se deixaria, não é, de registrar a transferência de domínio, ou seja, o principal, que é a titularidade do domínio, que é a propriedade, não é, que é um direito de matriz constitucional. O artigo 5º prevê, não é, o direito de propriedade como direito fundamental, por conta de uma obrigação acessória, podemos chamar assim, não é, que é a averbação da construção na matrícula imobiliária, importante sem dúvida, mas não tão importante quanto o próprio direito de propriedade, embora se agregue a ele, não é, como acessão. Estipulou-se então, não é, nessa versão original, que foi retomada agora, a possibilidade desse bloqueio de matrícula por falta de averbação da construção. E de fato, não é, o que se verifica na prática é que inúmeros registros de transferência de domínio acabam não sendo realizados. Tá? E isso é prejudicial. Obviamente, não é que a matrícula ela deve refletir o quê? O que na verdade ocorre. E se é de verdade, isso é de fato que ocorre, não é? Uma construção, essa construção deveria estar noticiada na matrícula, mais verdade ainda é que, se há uma transferência de domínio, essa transferência de domínio também deve ser noticiada na matrícula, tá? Principalmente por conta da possibilidade desse imóvel ser indevidamente negociado novamente. Né? Então vejam, as consequências, não é, esse bloqueio de matrícula pode trazer. Tá? De qualquer sorte, é essa o atual estado da arte, não é? Esse o nosso status jurídico atual, ou seja, a falta de averbação de construção, e essa falta de averbação ela é facilmente atestável. Né? Por quê? Porque quando registramos, não é, aqui em Santa Catarina, uma transferência de titularidade, nós exigimos o quê? A inscrição municipal. E na inscrição municipal consta se naquele imóvel há ou não construção. Tá? Se essa construção
que é noticiada na inscrição municipal, né, no boletim de informações ali da municipalidade, acerca do imóvel, se ela não está retratada na matrícula imobiliária, nós então, atualmente, não é, deixamos de efetuar a transferência de titularidade. Tá? Na prática, então, como isso ocorre? Como nós enxergamos a aplicação desse parágrafo 3º, né, e dessa cindibilidade? Ou seja, quando nós percebemos que o imóvel ele possui uma construção, essa construção não está noticiada na matrícula, tá? E não possui também a notícia de que é uma averbação irregular. O que nós fazemos? Nós cindimos o título, nesse primeiro momento nós registramos essa primeira transferência dominial e, ato contínuo, averbamos, não é, que a matrícula possui uma construção irregular não noticiada e que enquanto essa averbação da construção não for trazida para a matrícula imobiliária, aquela matrícula ela fica bloqueada. Tá? Então é assim que tem se feito. Tá? Seria até interessante, numa segunda fase, não é, o examinador exigir que se lavrasse, não é, uma escritura de compra e venda em que há, né, no boletim de informações cadastrais uma notícia de construção, exatamente para que nesse primeiro momento, né, o oficial realizasse o registro e averbasse, não é, então, o bloqueio de matrícula em ato contínuo, tá bem? Essa negativa de registro, então, em caso de falta de averbação de construção, qual o posicionamento da doutrina? Não é? Muitos doutrinadores entendem que elas acabam por vulnerar, não é, por violar o próprio direito de propriedade, não é, fazendo com que a construção, né, que sem dúvida é uma informação importante para se constar da matrícula, né, ela acabe tendo um valor maior do que o próprio direito de propriedade, o que em princípio não me parece, não me parece realmente, a crítica me parece fundada, não é? E o artigo 692-A, a meu ver, tem uma redação equivocada. De qualquer sorte, não é? O que o candidato deve focar é que atualmente em Santa Catarina é assim que a coisa é vista, ou seja, a não averbação da construção, já noticiada na matrícula, impede o registro de quaisquer outros atos negociais nessa matrícula imobiliária. Muito bem? Para complementar, então, essa primeira parte, né, do nosso encontro, em que eu falo das principais novidades, não é, do Código de Normas, desde 2018, quando nós conversamos aqui com os senhores, até hoje, não é? Ou seja, desde a primeira prova do concurso, né, desde esse périplo pelo qual o concurso passou, desde até a anulação, agora com a nova banca, não é, que foi nomeada, não é, nós temos então agora, depois de 2 anos, a possibilidade novamente, não é, de prestar a primeira fase do concurso, essas modificações havidas nesses 2 anos, que foram muitas, tá? E uma última, embora tenham outras, não é, que eu vou citar durante o decorrer do nosso encontro, né, entre as mais importantes eu também coloco a possibilidade de encerramento de ofício de matrículas em duplicidade ou em multiplicidade, né, ou seja, uma situação relativamente comum, né, que ocorre aqui em Santa Catarina, é a possibilidade de mais de uma matrícula, né, na mesma comarca ou em comarcas distintas, tá? Isso é muito comum. E o provimento 8 de 2019, ele veio em boa hora, né? Por quê? Porque ele procura dar uma resposta a essa situação. Porque sempre houve muitas dúvidas do que fazer, não é, nessas situações, ou seja, o oficial poderia, esponse própria, poderia de per si encerrar uma das matrículas, né, sabendo que essa matrícula está em duplicidade, e se por acaso, né, em ambas as matrículas houver direitos contraditórios. Tá? Muito bem, o provimento 8 de 2019, então, ele procurou dar uma resposta a essas situações. Tá? E o oficial, então, ele pode, né, em determinadas situações previstas lá no artigo 676-A do Código de Normas da Corregedoria Geral de Santa Catarina, encerrar uma das matrículas, desde que não haja, não é,
ferimento a direitos de terceiros. Tá? Então, o registrador poderá, segundo o parágrafo 1º do artigo 676-A, de uma forma fundamentada, optar, né, entre uma das matrículas em duplicidade. Geralmente nós escolhemos a mais antiga, né, mas em determinadas situações, né, a matrícula mais recente poderá ser mantida e poderá ser encerrada a anterior, depende do critério do oficial, tá? Para verificar quais atos ou não transportar, né, para então encerrar. Eu tenho por preferência encerrar as mais recentes, tá? Mas é perfeitamente possível encerrar também as mais antigas, como o próprio parágrafo 1º do artigo 676 prevê. Tá? O artigo 676 ele deve realmente ser enaltecido, por quê? Porque ele vem de encontro, né? Ele, na verdade, ele vem prestigiar o princípio da autonomia funcional, prevista lá, né, na Lei de Notários e Registradores, na Lei 8.935 de 94, que diz em seu artigo 3º que o oficial de registro, o tabelião, ele é um profissional de direito, tá? Dotado de fé pública, a quem é delegado o exercício de atividade de registro. Ou seja, essa delegação, essa autonomia funcional de que é revestido, não é? Essa fé pública de que se reveste o tabelião, de que se reveste o oficial registrador, ela recebe, não é, pelo artigo 676-A, não é, esse prestígio, ou seja, permite-se que o tabelião, ao analisar o caso concreto, encerre, sem necessidade de provimento jurisdicional, uma das matrículas, desde que ele perceba que não houve o quê? Que não houve hipótese de direitos conflitantes. Tá? Então, sempre que inexistir a possibilidade de direitos conflitantes, a possibilidade de prejuízo, não é, a terceiros, o oficial poderá, então, encerrar, não é, a matrícula em duplicidade ou em multiplicidade. Tá? Se verificar que há mais de duas matrículas, tá, ele mantém uma e encerra as outras duas, tá? Desde que não haja esses direitos contraditórios, não haja esses direitos conflitantes nas matrículas. Tá? Obviamente, que se nós temos o mesmo imóvel, né, no matrícula A, ele foi negociado com João, na matrícula B, ela foi negociado com Pedro, né, nós temos o quê? Direitos contraditórios, e aí, obviamente, que o oficial não poderá agir. Tá? Obviamente que nesse caso dependerá do quê? De uma manifestação judicial para se decidir qual direito prevalecerá, qual matrícula que prevalecerá na verdade. Tá? No caso de matrículas em que há direitos contraditórios, tá? O artigo 676-A ele também disciplina no parágrafo 2º, ou seja, o parágrafo 2º prevê que na existência de direitos contraditórios, o oficial deverá comunicar imediatamente tal fato. O inciso 1º fala ao juiz de registros públicos, né, com a indicação das providências que entender mais adequadas. Tá? E 2, aos próprios interessados. Então, muitas vezes, o interessado não sabe, né, que existe uma matrícula idêntica em que o proprietário não é ele, o proprietário é outrem. Tá? Então, obviamente que nesses casos o oficial deverá, além de comunicar ao juiz, comunicar também aos interessados, né, proprietários das matrículas em duplicidade. Tá? Muito bem. Dito isso, então, senhores, nós damos por encerrada essa primeira fase com as novidades principais, não é, que eu identifiquei durante esses 2 anos, tá? Desde a primeira fase do concurso que foi anulado até hoje, tá? Desde agosto de 2018, quando nós nos encontramos aqui para falar sobre o Código de Normas, na época, até hoje. Tá? Então nós temos uma atualização, né, das principais novidades ocorridas no Código de Normas nos últimos 2 anos. Né? Importante, né, para o candidato essas novidades, para quê? Para que ele se atualize, né, e verifique, na realidade, o que mudou, né, e no que ele deve ficar atento
tá? Para as provas que se seguirão aqui em Santa Catarina. Muito bem. Dito isso, então, vamos começar a análise, não é, dos dispositivos do Código de Normas referentes ao registro imobiliário, um a um, tá? De forma que nós possamos, de uma maneira abrangente, comentar todos os dispositivos do Código de Normas de Santa Catarina. Muito bem. Então, lá no título 5º, que trata do registro de imóveis, tá? Nós temos, nas normas gerais, o artigo 616, tá? E no caput ele começa com uma negativa, tá? Ou seja, o artigo 616 do Código de Normas, ele diz o seguinte, abre aspas, não será exigido reconhecimento de firma nos requerimentos submetidos ao oficial, senão nas hipóteses legais. Vejam, senhores, o artigo 616, ele buscou o quê? Ele buscou uma deformalização, tá? Ele buscou uma simplificação procedimental, de tal forma, não é, que aquele requerimento, não é, quando exigível, ele dispensaria o reconhecimento de firmas, mas ele tem uma exceção importante, tá? Ele diz que, senão nas hipóteses legais. Obviamente, não é, que o candidato ele deve ficar atento àquelas hipóteses legais em que é exigido o quê? O reconhecimento de firma. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, no artigo 246 da Lei de Registros Públicos, tá? A Lei 6.015 de 73, Lei 6.015, que substituiu, não é, um antigo Decreto 4.857 de 1939 e que teve como grande novidade, não é, a criação da matrícula imobiliária. Até a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, não existia a matrícula imobiliária, tá? O nosso sistema imobiliário era um sistema confuso, um sistema que utilizava como base o negócio jurídico e não o imóvel, tá? A Lei 6.015, então, inaugurou a matrícula, foi a pedra fundamental, não é, do sistema registrário, que é a matrícula, a pedra fundamental desse sistema real. E nós temos lá no artigo 246, parágrafo 1º, que as averbações, não é, vou ler para os senhores o artigo 246, parágrafo 1º da Lei 6.015, as averbações a que se referem os itens 4 e 5º do inciso 2º do artigo 167, serão feitas a requerimento do interessado com firma reconhecida. Então vejam, essa dispensa de reconhecimento de firma, ela possui limites, né, contidas no próprio dispositivo, ou seja, e o artigo 246, parágrafo 1º, ele traz uma dessas exceções, né? E quais são essas hipóteses dos itens 4 e 5? O item 4 diz respeito à mudança de denominação, numeração de prédios, ou seja, aquelas alterações objetivas, né, no imóvel. E o item 5 diz respeito que às alterações subjetivas, alterações do nome por casamento, outras circunstâncias que tenham influência no registro, ou seja, essas averbações decorrentes de alterações tanto objetivas quanto subjetivas, elas devem ser objeto de requerimento, tá, por parte do interessado, e esse requerimento, segundo a Lei de Registros Públicos, ela deve ter reconhecimento de firma, tá. Existem outras hipóteses, né, outras hipóteses em que não há essa exigência na Lei de Registros Públicos, ela fala apenas em requerimento, no próprio Código de Normas, né, e que podemos utilizar, então, o disposto no artigo 616, ou seja, dispensar o reconhecimento de firma. Nós temos, por exemplo, no artigo 617, a exigência de requerimento para a cindibilidade do título. Nós temos no artigo 620 o requerimento para exame e cálculo. Nós temos no artigo 703 o requerimento para retificação de área. No artigo 722 o requerimento de loteamento, de desmembramento, dos parcelamentos de solo em geral. No artigo 765, nas incorporações, são hipóteses em que há necessidade de requerimento, e nesses casos nós podemos então prescindir, não é, do reconhecimento de firma.
Na Lei 6.015, na Lei de Registros Públicos, nós temos também a necessidade de requerimento. Na retificação de registro também, não é? Na usucapião extrajudicial, nas averbações de saneamento previstas lá no artigo 246, no cancelamento da incorporação. Tá? Então vejam, nessas hipóteses há que se verificar se há necessidade ou não de quê? De reconhecimento de firma. Se o dispositivo for omisso, nós aplicamos o artigo 616 e não podemos, então, exigir esse reconhecimento de firma. Tá? E por que o Código de Normas agiu assim? Exatamente, não é? Para simplificar o procedimento, para agilizar, para desburocratizar. Tá? Essa que foi a ideia do artigo 616 caput. Tá? Obviamente, não é, que essa dispensa do reconhecimento de firma ela tem que ser feita por aquele apresentante que é parte do negócio jurídico, tá? Ou seja, por aquele interessado. Né? Se ele delega essa função a um terceiro, obviamente que esse terceiro não poderá assinar pelo titular do negócio jurídico. Tá? Então vejam, essa dispensa ela é aplicável, e é o que nos diz o parágrafo 1º do artigo 616, quando o interessado comparece pessoalmente. Né? E ele deve apresentar o quê? O documento. Né? Para quê? Para que ele assine esse requerimento na frente do oficial. Tá? Então é certificado, né, de que o quê? Que aquele interessado assinou, não é? Aquele apresentante assinou, não é? O requerimento, atestado pelo próprio oficial ou por seu escrevente, não é? E é anexado uma cópia desse documento ao título apresentado. Tá? Uma cópia não autenticada. Tudo isso visando o quê? Visando evitar, não é, uma autenticação, não é, visando evitar um reconhecimento de firma, no sentido de desburocratizar, não é, os requerimentos que são realizados no extrajudicial, tá? Nos ofícios de registros de imóveis. O artigo 616, parágrafo 3º, ele nos diz que se o requerimento for apresentado por terceiro, deverá conter o reconhecimento de firma do respectivo subscritor. Obviamente, não é? Se não é o próprio apresentante, não é? Que leva, o próprio interessado naquele negócio jurídico, que leva o documento até o registro imobiliário, se ele delega essa função a um terceiro, tá? Obviamente que o requerimento nessas situações deverá ter o reconhecimento de firma. Tá? Ou seja, essa dispensa do reconhecimento de firma, ela ocorre naquelas situações em que o requerimento é assinado na frente do escrevente ou do oficial, contra a apresentação de documento. Tá? Nós temos também a hipótese do requerimento firmado por meio virtual. Tá? Hoje nós recebemos os pedidos de certidão pelo e-certidão, não é? Os pedidos de registro de escrituras públicas, instrumentos particulares por meio do e-protocolo, e naquelas situações em que há necessidade de requerimento, como uma retificação extrajudicial, nós temos que ter um requerimento assinado digitalmente. Tá? Ou seja, o reconhecimento de firma, ele é dispensado, tá? Nesses casos, o reconhecimento de firma físico, quando nós temos o quê? Quando nós temos a atribuição da autenticidade, da integridade daquele requerimento por meio do uso da certificação digital. Tá? Muito bem, isso com relação ao artigo 616. O artigo 617, ele diz o seguinte: salvo vedação legal e desde que formalizado o requerimento específico pelo interessado, poderá o oficial cindir o título com a prática do ato solicitado. O artigo 617, senhores, ele nos traz, não é, a luz no Código de Normas de Santa Catarina do princípio da cindibilidade, né? Ou seja, o artigo 617, ele enaltece, ele prestigia o princípio da cindibilidade. Então, atualmente vigora, não é, principalmente após, não é, o advento da Lei de Registros Públicos, o princípio da cindibilidade. O artigo 617, então, ele explicita esse princípio da cindibilidade. E o que é o princípio da cindibilidade? Vejam, senhores,
No antigo sistema, o sistema das antigas transcrições, das transmissões, o sistema do decreto 4.857 de 1939, vigorava em nosso país o princípio da incidibilidade dos títulos, ou seja, se uma escritura formalizasse a alienação de vários imóveis ou de frações ideais de um imóveis, todos aqueles imóveis deveriam ser transcritos no registro imobiliário. Todos detinham a mesma numeração, né? O que era um problema, né? Por quê? Porque o sistema se baseava no negócio jurídico, e se algum imóvel não estivesse apto à transcrição, isso inviabilizava o acesso de todo aquele negócio jurídico e, consequentemente, dos demais imóveis. Tá? Com a Lei de Registros Públicos e com a inauguração da matrícula, não é? O entendimento passou a ser outro, ou seja, em função da sistemática adotada pela Lei de Registros Públicos, que adotou um sistema denominado real, o sistema cadastral, nós temos a possibilidade de cindir esse título, tá? de tal sorte que se uma mesma escritura pública nós temos a transmissão de mais de um imóvel, e se um destes imóveis, por qualquer motivo, tá? Ele não é passível de registro naquele momento, né? como por exemplo um imóvel que necessita ser submetido a uma retificação por conta de não possuir, por exemplo, medidas perimetrais, não é? Nós temos alguns casos de alguns imóveis, principalmente sob o regime das transcrições, em que as descrições eram precaríssimas, né? Nós sequer tínhamos medidas perimetrais, né? Apenas um total de uma área e alguma confrontação nominal, não é? Descrições muito precárias. Ou seja, se um desses títulos, se uma escritura que contém um imóvel assim, ó, e por outro lado contém a transmissão de um outro imóvel, que contém todas as medidas perimetrais do imóvel passível de registro, é possível a cindibilidade do título e registrar apenas aquele imóvel que naquele momento é apto a registro. Tá? É isso que consubstancia a cindibilidade, ou seja, é a possibilidade de registro de um dos integrantes daquele instrumento, não é? Apto a ingressar no registro imobiliário. Tá? Portanto, senhores, na atual sistemática, né, do Código de Normas, caso uma escritura formalize a alienação de 2 ou mais imóveis, né, nós temos a possibilidade, então, de cindir, desde que haja o quê? Desde que haja requerimento expresso, né, por parte do apresentante. Tá? Cindir esse título de tal sorte a registrar apenas aqueles imóveis aptos, né, a serem registrados. Tá? Portanto, né, pelo artigo 617, nós temos essa necessidade, não é, de um requerimento do apresentante. Tá? Nessas hipóteses, não pode o oficial agir de ofício. Tá? Então, caso não haja requerimento, né, inicial, nós temos uma escritura pública, ela é apresentada, o título é devolvido, por quê? Porque um dos imóveis, né, ele não está apto a registro. Tá? Então, a parte deseja que aquele imóvel que está apto a registro seja registrado. Então, o oficial ele deve o quê? Ele deve exigir que a parte, então, requeira expressamente, tá? Requeira expressamente que seja cindido o título para que seja realizado o registro daquele imóvel apto a ser registrado. Tá? Esse requerimento, então, como nós vimos no artigo 616, ele tem o reconhecimento de firma dispensado desde que é apresentado, né, pessoalmente pelo interessado, né, pela uma das partes daquele negócio jurídico. Tá? O artigo 618, senhores, ele trata da anotação de responsabilidade técnica, a famosa ART. Eu chamo a atenção para o artigo 618, por quê? Porque o oficial de registro ele deve ficar atento para que todo aquele negócio jurídico que envolva o quê? Que envolva um trabalho de um engenheiro, de um arquiteto, né? Com a elaboração de plantas por esses profissionais,
eles devem estar acompanhados, não é, pela anotação de responsabilidade técnica. Tá? É obrigação do oficial sempre verificar se esses negócios jurídicos estão acompanhados da anotação de responsabilidade técnica, para efeito, inclusive, não é, de atribuição de responsabilidade por aquela obra. Tá? Então vejam, o oficial de registros ele possui essa função de analisar e de verificar se aquele determinado projeto de engenharia está acompanhado da anotação de responsabilidade técnica. O parágrafo único do artigo 618, ele estabelece uma exceção, tá? Ou seja, exatamente naquelas situações que nós temos cédulas de crédito, né, cédulas hipotecárias, a possibilidade do credor dispensar, não é, dispensar de forma expressa a anotação de responsabilidade técnica. Tá? Então aqui nós temos um outro princípio, que é o princípio da deformalização com relação às cédulas de crédito. As cédulas de crédito elas não possuem reconhecimento de firma, não é? As cédulas de crédito elas têm um prazo menor, não é? Um prazo menor para o seu registro, tá? Prazo de 3 dias, né? Retirando, obviamente, as cédulas de crédito rural e cédula de produto rural cujas cédulas em si não são mais registráveis, como eu já comentei com os senhores, tá? Mas nessas cédulas de crédito, em que existe algum projeto técnico, em que o credor ele dispensa a anotação de responsabilidade técnica, é a única hipótese em que nós temos uma exceção, né? Uma exceção a essa obrigação do oficial registrador, não é, de verificar se os trabalhos técnicos, se as plantas elas estão acompanhadas, não é, pela ART, pela anotação de responsabilidade técnica. Tá? O artigo 619, senhores, ele diz respeito ao dever do oficial de autenticar cópia reprográfica dos documentos arquivados na serventia. O parágrafo único diz que, mediante requerimento expresso, deverá certificar ter sido a reprodução extraída, conforme o caso, do documento original ou cópia simples, ou ainda a cópia autenticada. Vejam, senhores, o artigo 619, ele possui alguns problemas, algumas atecnias redacionais, né? E por quê? Porque a função de autenticar, como nós sabemos, né, ela é específica dos tabeliães. Tá? Então, quem autentica documentos, segundo o artigo 7º, inciso 5º, da Lei 8.935 de 94, é uma atribuição exclusiva, são os tabeliães de notas. Tá? Então, o que ocorre com o artigo 619? Ele se utiliza de uma atecnia. Tá? Uma atecnia. Por quê? Porque é dever do oficial autenticar cópia reprográfica. Na realidade, o que se entende é que não é uma autenticação que nós fazemos, né? Simplesmente nós fazemos uma certidão de um documento arquivado, tá? É diferente. Obviamente essa certidão ela poderá ser elaborada por cópia, mas é uma certidão, não é uma autenticação, tá? E essa alteração redacional ela pode ser vista na lei de emolumentos atual, a lei complementar 755, tá? Que entrou em vigência em março de 2020. A lei complementar, ela fala, lá na tabela dos atos do oficial de registro, de certidão de documento arquivado na serventia. Ora, o que é essa certidão de documento arquivado na serventia? Nada mais é do que aquela equivocadamente chamada de autenticação de documento do artigo 619, tá, senhores? Então vejam, o artigo 619 também, quando estudado, não é, quando analisado, ele deverá ser analisado sob esse viés, né? Ou seja, a palavra autenticação ela foi utilizada de forma atécnica, tá? E o 619, à luz, não é, da lei complementar 755, lei complementar estadual 755, que é a atual lei de emolumentos, ele deve ser lido, não é, mais corretamente, como dever do oficial em certificar documentos arquivados, tá? Na serventia, certificar, não é,
a existência de documentos arquivados na serventia. Tá? Essa seria, não é, a forma correta de reler o artigo 619. Uma outra observação importante é que essa certificação, essa certidão de documentos arquivados na serventia, ela deve ser feita apenas daqueles atos já praticados. Tá? Ou seja, se nós temos documentos tramitando, cujo protocolo está ativo, tá? Não deve ser fornecida certidão desses documentos enquanto ainda não registrados. Tá? Esse é um entendimento que já foi adotado pela Corregedoria Geral de Justiça em decisões individuais. Tá? Com relação ao artigo 620, senhores, o artigo 620, na verdade, ele trata de uma exceção ao princípio do apontamento, princípio da prioridade no registro imobiliário, ou seja, ele trata daqueles títulos que são apresentados para exame e cálculo. Diz o artigo 620 que o título apresentado para mero exame e cálculo dos respectivos emolumentos dependerá de requerimento escrito do interessado, no qual deverá estar consignada a sua ciência de que a recepção do título não gera os efeitos da prenotação. Essa disposição do artigo 620, ela excepciona, não é? Exatamente um dos principais postulados do registro imobiliário, tá? Ou seja, que é o princípio de que o título apontado ele confere a prioridade nos direitos reais. Tá? Então, há uma exceção ao apontamento obrigatório de todos os títulos, que está contida, então, lá no artigo 620, e que reproduz, de certa forma, o que já está lá no artigo 12, parágrafo único, já estava previsto no artigo 12, parágrafo único da Lei de Registros Públicos, né? Que prevê que independe de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Tá? É importante notar, não é, que essa regra que excepciona o protocolo e a prioridade, ela foi reproduzida no artigo 620, de tal sorte que ela deve consignar, então, deve ter sempre, né, esse requerimento, né, obviamente que para não incidir a prioridade, o interessado deve abrir mão, né, desses efeitos por meio de um requerimento. E esse requerimento escrito deve estar consignada a ciência, não é, de que o título ele terá ingresso na serventia sem os efeitos da prenotação. Tá? E além disso, além de não incidirem os efeitos da prenotação, o parágrafo 3º do artigo 620, ele veda a cobrança de emolumentos. Tá? Então, quando o título ingressar na serventia apenas para exame e cálculo, tá? Conforme prevê o artigo 620, não é? Tendo por base normativa o artigo 12, parágrafo único da Lei de Registros Públicos, sem os efeitos da prenotação, também não deve ser cobrados emolumentos, tá? Sendo uma falta grave eventual cobrança de emolumentos em títulos que estão tramitando apenas para exame e cálculo. Tá? Havia uma controvérsia, não é, aqui em Santa Catarina a respeito da possibilidade ou não desse requerimento de exame e cálculos, não é, com relação à análise da registrabilidade ou não do título. Tá? Efetivamente, em algumas correições, né, entendeu-se que a análise deveria ser feita apenas para a análise dos cálculos e não para o exame do título em si. Tá? Mas eu discordo totalmente desse posicionamento, né, porque, na realidade, o dispositivo da Lei de Registros Públicos é claro, né, ele prevê a possibilidade do interessado, né, na realidade, saber se aquele título ele é registrável ou não. E não apenas o cálculo, né? Mas sim se é possível registrar aquele título ou não. Né? E essa previsão legal, ela não poderia, não é, ser denegada
por um ato infralegal, que é um provimento, né, na verdade. Então nós temos que o exame da registrabilidade do título, quando é feito esse requerimento para exame e cálculo, eu tenho feito normalmente, tá? Não obstante, né, haja alguns entendimentos dentro da corregedoria que essa análise deveria ser feita apenas para a cobrança de emolumentos e não para a registrabilidade do título, tá? Muito bem. Dito isso, então, podemos fazer uma pequena pausa, né, e continuaremos em seguida.